7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, tudo bom, Adriano? Tudo bom, Dani? Mais um podcast da Otorrino Santé. E hoje, eu sempre com o Adriano, né? Sim. A audição não tem como, eu e o Adriano. Nossa equipe. Nossa equipe, nossa dupla, né? Então é eu e o Adriano sempre. E hoje a gente vai falar de um tema que é uma coisa que cada vez eu tô mais satisfeita em trabalhar. E principalmente porque a gente está vendo os resultados, né? Sim. Então, e um tema que inclusive pessoas mandaram, quando vocês vão falar sobre isso? Pacientes, então todo mundo está curioso para saber, né? E hoje a gente vai falar sobre implante coclear. Sim. E aproveitando que a gente vai falar sobre implante coclear, quem foi o pioneiro na região? Né? Na nossa região oeste, quem trouxe o implante para cá foi o Adriano, né? Então, quando você veio... Fomos nós. Mas foi você quem trouxe, né? Eu trabalhava indiretamente na avaliação com o implante, só que você é quem trouxe o implante para Cascavel, para toda a nossa região oeste, foi o pioneiro, e nós fizemos o nosso primeiro implante, foi quando você veio para cá, né? Então... foi muito importante, isso é um marco extremamente importante para a nossa região e você é o nosso pioneiro. E aí, diante disso, eu quero que você me diga, como é que você escolheu o implante coclear? Tá, perfeito. Então, assim, essa é uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque eu vou só contar minha curiosidade. Quando eu cheguei em Cascavel 7 anos atrás, a Alicia, minha esposa, ela tinha um caderno e que era para preencher todo dia fazer uma pergunta, qual o sonho que você tem, várias coisas. E colocava lá assim, qual sonho você tem fazer, e eu tinha colocado fazer um implante coclear. Quando vocês chegaram em Cascavel? Quando eu cheguei em Cascavel. Que eu fiz uma subespecialização em São Paulo, tudo, uma capacitação, só que eu queria... E eu não sabia se ia ser possível. Uhum. Se aqui na região a gente conseguiria um serviço. Exatamente. E um dos medos que eu tinha também, eu coloquei, é de não conseguir realizar isso. Esse teu sonho. Então, assim, hoje, virar e falar... Você sabe os números certinhos? Quantas cirurgias a gente fez? A gente fez 34 cirurgias. 34. Próxima semana a gente vai para a 35ª cirurgia. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, assim, de verdade, é uma coisa... É que você sabe porque você viu cada passinho desse. Mas, assim, eu sempre quis essa parte da surdez. Inclusive, quando eu me especializei em ouvido, foi mirando nisso. Por quê? Eu acho que esses aparelhos... Acho não, eles são a junção perfeita da tecnologia com o homem. Tá? Então, o que acontece? O nosso corpo ele tem uma compatibilidade muito grande com a máquina. Uhum. Porque é a mesma linguagem. É uma linguagem binária. Então, nós funcionamos com polarizado, despolarizado, e a máquina funciona com 0 e 1. Então, é a mesma linguagem. E quando eu comecei a ter contato na residência, na especialização com isso... E por que você escolheu o implante? Exatamente porque é uma área que eu vi o conhecimento médico não precisa evoluir muito. É uma questão de tecnologia. E o fato dele, eu acho que o fato de ele restaurar a audição já é extraordinário, né? Sim, e o potencial que tem. Porque a gente sabe, olha os aparelhos celulares hoje em dia, o quanto em 2007 o ápice era um daqueles Nokia indestrutíveis. Uhum. Hoje, ele nem como decoração serve. Então, assim, a tecnologia... Então, eu acho que hoje o que a gente já tem na tecnologia desses aparelhos... Então, na época eu pensava... Meu futuro profissional, na época eu nem 30 anos tinha, vai ser daqui 15, 20 anos. Imagina o que não vai ter. O quanto a tecnologia não Sim. vai... E, de fato... Inclusive... E a gente observa que é rápido, né? Os lançamentos. Muito.
e as mudanças, assim, e as marcas, o quanto eles investem em pesquisa, em estudos, para que cada vez mais o usuário, ele tenha uma qualidade fantástica. Ó, anota o que eu tô te falando, que isso é uma coisa que eu já ouvi quando eu estava em São Paulo, de um desenvolvedor desses De aparelhos. implante. Ele mostrou um vídeo em que tinha uma conectividade com a casa inteira do implante. Quem falava, até tinha um tradutor no implante. Um falava em russo, o outro entendia em alemão. E ele terminava e falava assim: vocês mais novos que estão aqui, não se surpreendam se um dia vocês começarem a implantar ouvintes. Pessoas que querem uma experiência auditiva a mais. E não simplesmente Então, eu acho possível e não vai ser muito longe. E com a tecnologia e hoje a conectividade, Sim. principalmente assim, a gente ganhou muito com o adolescente usuário, tanto de aparelho auditivo quanto o de implante coclear. Mas pelo fato deles conseguirem ouvir o celular, a música, o vídeo, tudo direto, faz com que eles se sintam mais motivados para usar, né? Sim. Se sintam muito mais motivados para fazer uso. Então, a tecnologia é fantástica. A tecnologia que é empregada no implante é absurda. E cada vez mais a gente vai observando, e quando você faz os retornos dos pacientes, você observa o quanto de benefício eles estão tendo. E eram pessoas que eram completamente surdas, estavam limitadas dentro de casa, não tinham mais vida social. E a gente tem vários exemplos, né? Vários exemplos de pacientes. E que hoje a audição restabeleceu a audição e restabeleceu tudo. Tem uma paciente que ela fala: eu não preciso do meu marido para mais nada. Inclusive, ele tem uma perda pior que eu. Então, voltou ao círculo social. Exatamente. E ela não depende de mais nada. Nada. Aí eu acho que quando a gente fala em pacientes com deficiência profunda, tem duas coisas que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, independência do paciente. Eles são muito dependentes. E socialização. É aquilo, voltar a pessoa para o círculo social. Exatamente. Ela poder participar do ciclo social. Ou não depender... A gente tem exemplos de pacientes que dependiam dos filhos ou do esposo para tudo. Para ir numa consulta médica, para ir no supermercado. Então, para tudo eles dependiam. E hoje não depende de mais nada. Tem um senhor que a gente atende que ele só vinha para Cascavel com o filho. Hoje, ele vem sozinho e ele me incentivou até a comprar um carro novo para eu poder vir para Cascavel. Né? Então, e antes ele ficava lá, isolado, na casa dele, tudo que vinha fazer, vinha sempre com o filho. E olha só o quanto isso, né? E ele você falou esse dia, ele tá voando. Verdade. E eu tô vendo aqui que você trouxe algumas coisinhas, né? Sim. E aí eu acho que dá para ilustrar super bem. E aí pra gente mostrar o que é o implante coclear realmente, né? E que como é que é esse funcionamento, como é que essa tecnologia, o que é o implante, eu preciso usar alguma coisa fora. Então, eu acho que dá pra gente mostrar. Tem aqui, e aí dá pra gente mostrar super bem, dá pra você explicar. Perfeito. Olha, então aqui a gente tem duas marcas diferentes, né, que a gente pegou. Eu vou mostrar de uma, mas a base basicamente é a mesma, tá? né? Então, o implante coclear, ele vai ser usado quando nós não temos mais aí uma audição que consiga ter um resultado satisfatório nem com o uso do aparelho. Do aparelho auditivo. Então, não é que o paciente não quer usar o aparelho. É que mesmo com o aparelho auditivo, aquele som não consegue ser decodificado pelo órgão da audição. Então, você pode colocar no último volume do aparelho. Que ele não tem benefício com o uso do aparelho. Que ele não vai ganhar compreensão. Não tem acesso aos sons de fala. Exatamente. Né? E aí ele vai para essa possibilidade, que é uma possibilidade cirúrgica, tá? Então, vamos dividir em dois componentes básicos, tá? Um vai ser esse componente que ele vai ficar por baixo da pele. Vamos, se puder me passar esse da outra marca. Então, assim, esse componente, ele vai ficar por baixo. Obrigado, Dani. Ele vai ficar por baixo da pele, tá? Aqui são duas marcas diferentes. Esse daqui o paciente nunca vai ver. Tá?
Então, a gente vai cirurgicamente colocar nesse osso que fica aqui, que é o osso temporal. Então, ele vai ficar mais ou menos nessa altura. E aqui, depois, se a gente conseguir dar Um zoom um zoom aqui, e mostrar. ele vai ter esse caramujinho aqui, como se fosse. E ele vai dentro do órgão da audição. Tá? Então, ele vai dentro do órgão da audição, aqui é a mesma coisa. Então, você tem na pontinha dele... Que é o caracolzinho, Esse ó. E ele dá pra... caracolzinho, tá? Que é a cóclea. que é a cóclea. Ele vai dentro da cóclea. E aí, o que ele vai fazer? Eu acabei a cirurgia, posicionei essa prótesezinha, fecho, coloco um curativo e acompanho o pós-operatório. Com 1 mês da cirurgia, a gente vai vir com o processador de fala. Esse aparelho aqui, ele vai vir... Esse é o que fica Por externamente, né? Por enquanto. É. Por enquanto. Mas assim, ele vem por fora e é assim que a gente conecta, tá? E lembrando... Você pode tirar pro banho, pra... E lembrando fazer que o atividades. componente interno, ele é alimentado pelo componente externo. Então, não existe bateria, não existe... Esse daqui E... é para não ser mexido. Exceto se tiver alguma intercorrência, alguma coisa... Isso daí é para a pessoa ficar para o resto da vida com o componente interno, né? Exatamente. Esse daqui, ele vai funcionar parecido com o aparelho auditivo. Você coloca, ligou, ele vai, através desse imã que ele tem aqui, mandar informação para o componente que está lá dentro. Lá dentro, pro interno. Que vai mandar a mensagem direto para os gânglios do nervo da audição. Então, o que acontece? Mesmo que o órgão da audição não funcione mais, o aparelho consegue substituir a sua função. Então, basicamente, vai ser uma comunicação direto do aparelho do meio com externo. o nervo. Então, o que acontece? Esse aparelho, igual qualquer aparelho, igual um celular, ele vai ter sua vida útil. E provavelmente um paciente que vai colocar hoje um aparelho... Você imagine uma criança que agora está sendo implantado cada vez mais cedo. Então, 9, 10 meses, as crianças já são implantadas, né? E fora do Brasil, mais cedo ainda, né? 6 meses já implanta. Então, você imagine com a expectativa de vida, ao longo da vida desse implantado... São números. E aquilo, aí as pessoas falam, eu vou trocar o aparelho, eu preciso fazer uma cirurgia? Não. Eu gosto de fazer uma analogia para os pacientes. Imagina que você tem a fiação da sua casa, tem os cabos. Eu vou comprar uma TV nova. Eu não preciso ir lá, quebrar a parede, trocar os cabos da TV. Por conta dessa... Não, você simplesmente conecta a TV nova. Aqui é a mesma coisa. Esse daqui você substitui, só que esse aqui de dentro se mantém. Então, é uma cirurgia que você faz que é para durar para a vida toda, tá? Fez a cirurgia, liguei, aí a gente vai começar um processo de reaprendizado da fala, que é trabalhando junto com uma terapeuta, com uma fono, que vai faz fazer parte da equipe, né? Exatamente. E aí vai começar um longo caminho para recuperar essa audição, tá? Então, o implante tem 2 componentes, um de fora e um de dentro. O de dentro, cirurgicamente posicionado, e lá vai ficar. Parece que um pouquinho. E esse externo, que ele vai, ao longo da vida, tendo peças que vão sendo trocadas, aparelhos, componentes mais modernos também. Tá. E a gente observa muito, Adriano, quando a gente está em avaliação e pacientes, né? Que chegam, e aí você, né? Para você também isso daí acontece. Que chegam e, eu quero usar o implante, né? E nem todo mundo sabe. Você até comentou agora há pouco
que é para determinados tipos de perda. Então, pessoas, às vezes, que não se adaptam com o aparelho auditivo, que não têm um uso efetivo, não têm uma adesão e acham que tudo vai ser muito fácil colocando o aparelho. Porque eu vou fazer uma cirurgia e eu vou voltar a ouvir com esse aparelho. E não é assim. Não é todo mundo que é indicado para o implante, né? Então, é importante a gente deixar bem claro que precisam fazer várias avaliações, que precisam fazer vários testes, mas não é todo mundo que vai. Uma pessoa com uma perda auditiva moderada, ela não tem uma indicação. E as pessoas, às vezes, ficam frustradas. Às vezes, a gente recebe pessoas na clínica que vieram de longe. Eu vim de longe porque alguém me falou que esse médico faz uma cirurgia. E aí a gente vai fazer o exame, vai fazer a audiometria, e já na audiometria você vê, olha, essa característica da sua perda auditiva não tem indicação. Então, as pessoas criam uma expectativa também, né? Porque acaba criando a mídia, tem muita coisa falando do benefício do implante, o quanto tudo isso restabelece a audição, e todo mundo quer saber, e por que eu não posso, né? Exatamente. É um dos motivos até da gente ter selecionado esse tema. O grande problema é a escassez de informação. Né? Então, existe uma coisa meio mística em volta do implante coclear, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto do aparelho auditivo. Eu fiquei sabendo que é por baixo da pele. E que acha que vai ficar, né, esteticamente, né? As pessoas não gostam esteticamente. E na verdade a manutenção e até a questão estética do implante é uma questão maior do que o aparelho. Sim, o aparelho auditivo, então, cada vez mais eles estão menores e muito mais esteticamente. Você não percebe. Às vezes eu vou examinar um paciente, na hora que eu vou colocar o otoscópio, que eu vejo que ele está de aparelho. Que está com o aparelho. Então, assim, principalmente esses receptores no canal, que são... Tem uns aparelhos. Então, assim, são indicações diferentes. Então, o principal, para deixar aquele quadro assim, o mais claro possível, o implante coclear, ele vai ser indicado quando é um órgão da audição que já não tem a capacidade de ouvir. Você pode aumentar no último volume do aparelho auditivo que o paciente escuta, mas não entende, tá? Então, não é uma questão assim, mas me machuca o aparelho. Não, é uma questão de não ter mais essa capacidade, tá? E, infelizmente, isso é uma coisa muito comum, né? A incidência do paciente, que seria o paciente que precisaria de uma tecnologia dessa, é muito grande. É altíssima, né? E a gente não alcança. O Brasil é um país que realiza muito essa cirurgia, tanto no particular quanto pelo SUS. Eu até coloquei aqui em uma das nossas curiosidades, o Brasil, na América Latina, é o país que mais implanta. E a gente tem no Brasil, isso foi em 2019, fui pesquisar. Em 2019, nós tínhamos 8.400 implantados no Brasil. Então, de 2019 teve a pandemia, então acabou ficando 100. Então, eu acredito que esse número chegue, né? E cada vez mais está tendo serviços de implante. Então, esse número deve estar próximo a 10 mil implantados no país, né? Ou mais. Eu acredito que mais. Só que o dado interessante é que essas empresas, em primeiro só comentar, que é uma coisa que às vezes o paciente tem curiosidade. Ele fala, que tipo de aparelho eu vou colocar? Não existe a marca, o genérico, né? Não existe assim, tem o popular. Quando a gente fala de implante, você tem umas poucas marcas que dominam o mercado mundial. Tá? Então, aqui você vai ter 3 principais. Não vou ficar citando marca, mas que seria o equivalente a Mercedes, BMW e Audi. Não tem aquele... Esse, né? Não tem aquele, esse aqui é o mais econômico. Então, é uma coisa até que eu falo para os pacientes. Se hoje o presidente dos Estados Unidos ficar surdo, é um desses.
que ele vai colocar. Exatamente. Não é um modelo superior ao que a gente coloca. Que a gente coloca, porque os lançamentos chegam, né? Graças a Deus a gente consegue colocar e mesmo pelos convênios eles liberam que são os mais modernos. Que você fala, não, esse daqui, o máximo que você pode fazer é banhar de ouro se for um shake árabe, mas não vai ser diferente. Não vai ser tecnologia superior à sua. E quando a gente fala isso, são empresas grandes e elas fazem muito estudo de mercado. E uma coisa que já foi dito, pela avaliação delas, o Brasil não faz nem 1/3 da capacidade que ele teria. Que ele teria, né? Assim, então o que significa? Tem muita gente por aí, no Brasil, que tem indicação de aparelho, só que está perdido. E às vezes esse paciente, até pela falta de informação, né? Ele tá lá insistindo, tá com o aparelho auditivo e não tá tendo benefício. E aí quem acompanha ele não sabe que ele, por exemplo, é um senhor idoso, que esse idoso pode colocar um implante coclear, que ele vai ter benefício. Então, quanto mais informação a gente enviar para essas pessoas, a gente disponibilizar, muitas pessoas vão ter acesso, né, a isso daí, porque será que essa pessoa aí, ela sabe que existe o implante e que ele pode ser? Porque o que acontece? Todo mundo acha que o implante é para quem? Que é para criança, que acabou de nascer, sem audição. Exatamente. Não, não sabe. Exatamente. Né? Uma curiosidade. Qual que é o nosso paciente mais velho que nós implantamos? 94 anos. Implantamos com 93. E ele fez 94. Nossa, eu ia errar essa pergunta porque eu achei que ele tinha 90 quando a gente implantou. 94? Ele fez 94, fez esses dias. Não, agora. Então, assim, mas 94. A gente implantou ele com 93. E o nosso mais novo implantado? Mais novo tinha 1 ano. 1 aninho. 1 aninho. Então a gente... Esse eu sei. Eu sei exatamente porque o aniversário dele é perto do meu filho. Do seu filho. Sim. Então, mas E aí, assim, esse senhor, e ele tá tendo um benefício extraordinário com o implante. E aí, implantar ele... Existe um negócio, e é até uma curiosidade que eu vou falar, quando eu era pequeno, para mim a imagem de pessoa idosa era um tio, avô meu, não vou citar o nome dele, e que eu lembro que a cada tanto ele estava na casa do meu avô, sentado na cadeira do meu avô, eu chegava lá, pede bênção para ele. Chegava, dava uns 3 tapinhas no meu rosto. Quem que é esse? É o filho do Marco Antônio. Deus te abençoe. Óculos desse tamanho, ele era praticamente surdo e cego. E um dia eu perguntei, pai, com quantos anos ele faleceu? E meu pai falou, 80 baixo, acho que era 84. E não foi naquele ano que eu tenho a memória. Então, o que quer dizer? A pessoa passou dos 75, eu era novo, então, há 30 anos atrás, o pessoal falava, já não vale a pena operar. E ele era cego por catarata. Ele podia ele podia enxergar e ele podia ouvir. Então, muitas vezes, ele não precisava ser aquele ser que está na cadeira só para pedirem bênção. Ele era um símbolo ali. Ele poderia ser um membro ativo. Ele poderia participar, ele poderia ter convivido com a de família. Verdade. Então, assim, a gente sai dessa época da medicina que você desistia das pessoas depois de uma certa idade e você começa a falar assim, não, eu não só quero longevidade, mas eu quero qualidade. Eu quero que ele participe. Então, assim, eu acho que essa é a grande revolução. E agora a gente começa a investir recursos para reabilitar essas pessoas. Então, olha, daqui a pouco, o pessoal de 80 anos vai ser esporte. Não, eu quero reabilitar não só para ele conviver, eu quero que ele pratique esporte aos 80. E cada vez que a gente for tendo uma ambição maior na reabilitação, a gente vai depender desses recursos. Então, eu acho que em pouco tempo, a maioria dos pacientes vão ser idosos. A maioria. Porque criança é aquela incidência que sempre vai ter. Sempre vai ter, né? É alta, é 1 a cada 1000 que nascem, que vão ter uma alteração, que depois, mais para frente, esse número vai para 1 a cada 400. Só que essa estatística vai se manter. Agora, o idoso,
Eu acho que conforme esses aparelhos forem evoluindo, mais precocemente a gente vai Idoso, indicar. né? Jovens, né? E por várias indicações vão ter, né? Sim. Que a gente deixa de passar só pela qual é o candidato ideal. A gente sabe que quanto mais cedo se implantar, é melhor. Melhor, para o desenvolvimento cerebral. Então, e isso também traz os implantes precoces com a triagem auditiva neonatal. Então, isso daí mostra muito de todas as políticas públicas para que cada vez mais cedo a gente implante os pacientes. O que não pode acontecer é, por exemplo, o seu paciente não passou no teste da orelhinha, não passou no teste, não passou no reteste, e aí essa criança tá lá, né? E aí, depois de algum tempo, essa criança começa a não desenvolver fala, começa a não reagir. Então, a gente tem que realmente seguir as políticas públicas para que a gente consiga implantar precocemente esses pacientes, né? Sim. Existe uma coisa que atualmente tem atrapalhado um pouco. Normalmente, quando se falha no teste, na triagem. Não, quando se falha assim, quando você não segue o protocolo e a criança passa sem uma avaliação, a criança vai ter uma segunda oportunidade, uma repescagem na hora de desenvolvimento da fala. Você vai falar assim, a criança não está falando. Uhum. Assim, uma coisa que atrapalha muito é que às vezes se pulam etapas. E você tem crianças que às vezes já chegam com diagnósticos como apraxia de fala, autismo, e não fizeram ainda a avaliação. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um paciente que era diagnosticado como autista e, na verdade, ele era surdo. E atrasou. Então, as pessoas... A gente precisa estabelecer muito bem o quê? Alteração na fala, antes de mais nada. De qualquer coisa... Avalie a audição. Avalie a audição. Mas meu primo falou com 2 anos, falou a primeira palavra. O pai dele falou... o pai dele demorou. Tá, tudo bem. Eu não tô falando que ele tem uma perda auditiva. Mas eu preciso avaliar. Mas ele precisa fazer. Você precisa excluir. Mas eu acho que ele tem um comportamental que lembra autismo. Tudo bem. Bem provável que seja. Mas primeiro você vai fazer. Mas tem que avaliar Por quê? Porque se esse paciente for condenado a não desenvolver a fala por uma coisa tratável em 2023, eu acho que é um pecado enorme. Se perde muito. Eu até fui para um congresso e era sobre uma aula sobre implante, mas era também de avaliação, estava toda a avaliação auditiva. E tinha uma foto de 3 crianças, pequenininhas, menos de 1 ano. E aí embaixo estava escrito, senhor pediatra, qual dessas crianças é surda? Então... Ótimo isso. Né? Então, assim, como é que eu vou saber? Não passou no teste da orelhinha, atrasou, tem atraso no desenvolvimento, precisa encaminhar. E assim, uma coisa que eu acho importantíssima. Existem protocolos para isso. E mesmo paciente prematuro. Eu atendo muito paciente prematuro que tem todos os fatores de risco para perda auditiva e o paciente chega para avaliação auditiva com 1 ano de idade. O prematuro, ele tem um problema. É que eu acho que os pais são tão bombardeados com coisas. Então, por exemplo, nossa, ele está teve mudando isso, sabe? Isso. Mas assim, eles são tão bombardeados que eles estão lutando para tirar uma sonda, para fazer isso, aquilo. Assim. A hora que eles relaxam, é que vê, nossa, ninguém encaminhou. Tinha coisas mais urgentes naquele momento. Então, assim, por isso que assim, não pode depender da pessoa lembrar. Mas tem que ser um protocolo. Tem que ser um protocolo. Tem que ser uma coisa assim, olha... Mas é isso que eu digo, não avaliou ainda a audição? Avaliou a audição do seu filho, que isso vire uma rotina. Aonde? No consultório do pediatra. Porque quem está acompanhando a criança mensalmente até o 1º ano de vida é o pediatra. Sim. E a gente pegou pacientes, e tem paciente recentemente, e isso daí, essa figura aí, ela me impactou bastante, sabe? Quando mexe... Agora,
chegou lá na... Exatamente, porque a gente teve uma criança que foi exatamente isso, né? E outra coisa que eu acho que a gente não deve deixar de sempre, não pode menosprezar, é o que a mãe está trazendo. Então, o que a mãe está trazendo, e sempre agregar aquela percepção. Porque quem que fica com a criança? Sim. Né? Então, tem mães que falam, eu levei no pediatra, o pediatra falou, não, isso daí até 2 anos fala, ele vai falar. Só que a mãe fala, mas eu chamo, ele não responde, ele não está falando. E aí, o que acontece? Perda auditiva. Eu acho que, assim, aqui ainda, que é uma região, que é um polo médico, é completamente desnecessário ficar no eu acho. Você tem que pensar assim, seu filho tem que ser tratado... Se eu tenho acesso ele tem que ser avaliação... tratado igual a família real britânica. Você fala, o pessoal ia virar, e se fosse o príncipe da Inglaterra, eu acho que ele vai falar? Não, iam passar um pente fino. A gente pode, por que não? É uma das poucas coisas que a gente pode fazer com excelência. Uhum. Uma coisa que eu acho sempre importante falar as pessoas acham que o paciente que vai para o implante coclear, ele não escuta nada. Ele escuta. Ele não escuta o suficiente para desenvolver a fala. Então, eu sempre falo um exemplo, acho que eu até falei na outra, não sei. Imagina que você está na sua casa, meio da madrugada, de repente alguém liga a TV lá na sala. Você vai acordar, você vai saber que é o William Bonner falando no jornal, só que você não vai entender a notícia. E se você depender disso para desenvolver a fala, você não vai falar. Então, as pessoas falam, mas quando chega, o pai chegou e ele virou pro pai. Ou, nossa, caiu um prato, ele tomou um susto. Passou um caminhão na rua. Ele vai escutar. Ele vai escutar. É a diferença entre escutar... Então, por exemplo, a gente fez a minha audiometria, inclusive, eu tô de parabéns. Foi boa a minha audiometria. Muito bem. E lá apareceu que em uma frequência específica eu escuto em 10 decibel. Se você fizer um barulho em 10 decibel, eu vou perceber um som. Isso se o resto estiver em silêncio, eu vou perceber. Agora, para eu entender, esse som tem que ser apresentado pelo menos 30 decibéis acima. E depende de outras habilidades. Exatamente. Então, assim, não dá para fazer teste caseiro. Eu vou fazer... Bater palma, vou quebrar um negócio. Eu vou derrubar alguma coisa no chão e ver se ele assusta. Ele vai. Ele olha para o cachorro que latiu. Olha para o cachorro que latiu. Sim. Mas e ele vai ter acesso aos sons para desenvolver fala? Sim. Não vai ter. Eu acho que, assim, não dá para ficar dependente de teste caseiro. Se tem fator de risco, vá. Seu filho ficou em UTI, vá. Você está em dúvida, você fala, nossa, parece que ele reagia melhor, agora ele parece que não está... Faça a avaliação, porque eu acho que hoje em dia você se privar, e lembrando que existe uma janela para tratar a criança, porque a partir de uma certa idade, essa janela os resultados, né? Os resultados que a gente vai conseguir, e no que a gente está falando aqui do implante coclear, dependendo a idade que essa criança for implantada, implica em todo o prognóstico. E aproveitando, eu acho que é legal você falar da questão de que existe a surdez pré-lingual e a pós-lingual. E isso daí, para indicação do implante coclear, os resultados implicam muito. Sim. Né? Então, assim, essa diferenciação pré-lingual e pós-lingual, o que ela quer dizer? O quanto do seu cérebro já desenvolveu a parte da linguagem, tá? Então, o implante coclear, ele não escuta por você. Ele manda informação para o nervo. O nosso órgão da audição é uma coisa que, infelizmente, o otologista, o médico especialista em ouvido, tem que assumir. Quem ouve não é o ouvido, é o cérebro, tá? O ouvido, ele é a resposta que a natureza teve para transformar uma vibração do som em estímulo elétrico. Do mesmo jeito,
quem entende o que eu estou escrevendo no computador não é o teclado, é o processador. O teclado Só tá mandando. ele só traduz pro processador, ele transforma pressão digital em informação. Isso é o que o nosso ouvido faz. Só que, se você não desenvolveu essa área do cérebro, ele vai mandar informação para lugar nenhum. Ele vai mandar informação para um processador que não sabe processar o som. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu faço essa cirurgia num período em que você ainda consegue desenvolver o cérebro, que são nos primeiros 2 anos. Vai progressivamente diminuindo até os 4, 6. 2 anos a gente consegue resultados muito próximos aos pares. De 2 a 4 a gente pode conseguir. Vai diminuindo. Vai diminuindo, né? Não é que você vai deixar de indicar, só que aí mas a sua indicação ela vai existir. Só que a gente tem que trabalhar muito bem na expectativa e no prognóstico desse paciente. Então, assim, o resultado que ele pode ter vai ser, exatamente. Principalmente no desenvolvimento da fala, né? Linguagem. Sim. E aquele que já ouviu, então vamos supor... Que a gente divide em pré-lingual na nossa avaliação, né? Que são esses que nunca falaram. Ouvi, que... ou por algum motivo, ou nasceram surdos, ou por algum motivo adquiriram essa perda, né? Exatamente. E aqueles que já desenvolveram completamente a fala, então você já imagina que toda a estrutura no cérebro já está feita. Eu só preciso reativar ela. A informação vem diferente, por isso precisa fazer mesmo assim um período de fono, mas já tem toda uma estrutura, tá? Então, esse paciente que tem toda a estrutura, mesmo que se tenha passado um tempo maior... De privação, né? Ele ainda tem como ouvir, tá? Então, o mais importante, a urgência, é naquele que acabou de nascer. E o que a gente fala, o paciente ideal para o implante coclear. O paciente ideal é o que fez o diagnóstico precoce, com a triagem auditiva neonatal, encaminhado para todas as avaliações de diagnóstico, adaptar o aparelho auditivo quanto antes, que os protocolos colocam que o ideal é adaptar até 3 meses de vida, né? E esse paciente vai ser um paciente ideal, porque você imagina que ele vai ser implantado, ele pode ser implantado antes de 1 ano de idade, e esse paciente com a reabilitação auditiva, ele vai... né? Se não tiver nenhuma outra comorbidade, nada que possa atrapalhar, ele vai ter um desenvolvimento normal. Então, a gente pensa no paciente ideal, é o paciente do diagnóstico precoce ou o paciente que já desenvolveu fala, que são os pacientes que têm perda progressiva, né? Que é um adulto que ao longo do tempo, ao longo da vida dele, a perda foi acontecendo. Sim. Isso, muitas vezes, esses critérios, eu acho que é difícil para as pessoas gravarem, será que eu entro ou não? Eu acho que, assim, o quanto antes fazer a avaliação, né? Muitas vezes você vai falar assim, nossa, eu não estou enquadrado nisso, mas será que eu teria benefício ou não? Eu acho que mesmo sempre vai valer a pena ir na consulta para descobrir isso. Para ver se eu isso. sou um candidato. Exatamente. E aquilo, não é porque você saiu dessa faixa com melhor resultado que você não vai ter indicação. O que muda é a expectativa que você tem. Então, e tem que trabalhar muito bem isso, né? Exatamente. Você tem que trabalhar na indicação. Exatamente. Porque se eu faço até os 2 anos, eu tenho uma expectativa grande em cima dessa criança. Dos 2 aos 4, você fala, olha, vai ajudar, mas eu não sei se lá na frente, a questão acadêmica, se ele não vai precisar junto Libras. Aí depois, mais pra frente, quando a partir dos 4, você começa a falar assim, olha, vai ajudar numa questão até de autocuidado. Só que a sua expectativa das habilidades, vai diminuindo. Né? Exatamente. Só que aquilo, eu tive já um paciente que virou e falou assim, eu queria fazer o implante coclear, só que ele estava fora de critério. Acabamos que a gente não teve essa indicação. Não indicou. Só que o que
queria. Falou assim, eu queria poder ouvir o choro do meu filho de madrugada. Porque ele não pode ficar só comigo, tem que ficar sempre com a mãe. Porque ele não Porque consegue... se ele chorar de madrugada, eu não vou ouvir. Então, assim, ele não queria compreender a fala. E ele era bem consciente disso. Ele não queria compreender a fala. Mas ele queria poder... E eu nunca... Parece besta, eu nunca tinha pensado nisso. A questão do filho. A questão de ouvir o seu filho chamar por socorro. Era o que ele queria. Ele não queria... Ele sabia que ele ia usar Libras. Ele sabia que ele não teria como resgatar, porque o caso dele... por muito tempo ele teve perda, ele não desenvolveu essa parte. Ele não precisava, ele não tinha essa ambição. A ambição dele, a expectativa dele era menor. Simplesmente poder ouvir o filho chorar para ir socorrer. Você pensa para uma mãe que é deficiente auditiva usuária de implante. Não é nossa paciente que a gente operou, mas ela depois veio para fazer um segmento e ela engravidou e ela usava implante unilateral, o outro não tinha aparelho, nada. E ela ficava 24 horas por dia com o implante porque ela ganhou o bebê dela. E aí ela teve até uma úlcera. Uma úlcera. Então você imagine o que é para essa mãe, que se ela tirar o processador dela, ela não vai ouvir o filho dela. Então, assim, é o sentido, né? A gente fala isso de uma maneira muito técnica, né? Mas técnica, mas se você começar a pegar no dia, né? E ela teve... o problema que ela teve foi seríssimo. E ela falava assim, não, mas eu não posso. Eu falava, vamos tentar ficar sem o processador. Inclusive, dá pra falar pra ela fazer o quê? Esse aparelhinho que eu tô aqui é o FM. A então, conectividade. Esse daqui é um dispositivo que você consegue colocar... Por exemplo, imagina que seu filho é deficiente. Mas ela não vai poder ficar sem o processador, né? Você coloca isso conectividade daqui no professor e seu filho está lá no fundo da sala e tudo que o professor fala aqui sai direto no implante dele lá no fundo. Então, assim, ela poderia até colocar... Ela teria que usar, que é o problema principal, mas ela poderia colocar no berço da criança... E funcionaria como se fosse aquelas câmeras. Com o implante, ela tava ok. O problema dela foi que ela... Não podia tirar. Não podia tirar. Nem de noite. Nem de noite. E aí, porque eu não sei o que era a questão, enfim, mas ela que ficava com a criança. E aí ela não podia tirar nunca o processador. Então você imagine, e aí você fala, a gente fala muito tecnicamente, a gente fala isso, mas você imagina para quem não ouve, como é que são as situações do dia a dia. É muito. E para quem não ouve, nada. Porque se ela tira o processador, acabou. Completo. Acabou. Então assim, a gente pensa muito nas grandes coisas, trabalho, tudo. Mas, assim, são várias pequenas experiências, né? E coisas que você não consegue. Então, eu acho que isso daqui é a coisa mais bonita que a gente faz dentro da otorrino. É extraordinário. O fato do quanto a gente vê o benefício realmente é extraordinário, né? Sim. E é o que a gente tem, assim, voltando à nossa questão do implante em criança, que é uma pergunta das mães quando você vai fazer e a criança assim, meu filho vai falar? Né? Vai colocar o implante e ele vai falar? O implante vai fazer o quê? Ele vai devolver a audição para o seu filho. Só que a fala compreende muito mais todas as habilidades e o processo do implante coclear até que a criança desenvolve fala é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho muito longo, com reabilitação, com terapia. Então, isso é importante a gente também deixar claro que não é simplesmente fazer a cirurgia, 20, 30 dias depois eu ativo e meu filho vai começar a falar, né? Eu gosto sempre de falar assim, olha, de tudo que existe de habilidades no planeta Terra, desde voar, pular, nadar, só o ser humano fala. Fala de uma maneira assim complexa, igual falamos. Uhum. O segundo ser vivo mais inteligente do planeta não chega perto disso. Isso é o tanto que é complexo.
Então muitas questões. Envolvem até falar. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. O que eu gosto de pensar? E você imagina que, se a gente pensar desde a gestação, a criança está ouvindo. Tá ouvindo. Ela nasce cega, ela nunca sentiu cheiro, e são todos os sentidos que ela vai Você começar do fala um zero. exemplo, às vezes, de uma criança, como é que foi que você, na gestação, do pai, até você falou esses dias um exemplo que foi que o pai tocava para a criança, e aí, quando o bebê nasceu, ele já... Sim. Né? Então, assim, e isso não é um relato só, não. Se você pegar... reconhece. Que ele reconhece e que acalma. A criança chorava e o pai tocava e ele acalmava. Por quê? Porque ele já teve esse estímulo desde 18 semanas de gestação. Com 18 semanas de gestação. A criança que você quer ver lá, se a criança está movimentando, se ela está bem, se ela está saudável, muitas vezes ela está dormindo. Aí você coloca... É horrível o som. É como se fosse uma buzininha por vibração que você coloca na barriga da mãe e faz. O gineco faz, né? E aí a criança desperta. Você fala assim, ele ouve. Ele ouve. Então, assim, é o primeiro contato que você tem com o mundo, com a mãe. É audição. É audição. Então, assim, é um sentido muito complexo. E quando a criança nasce surda, ela não nasceu surda. Ela já estava surda. Então, ela não está atrasada ali 1 ano quando ela implanta. Quando ela nasceu. Ela está quase 2. Então, assim, é muito desenvolvimento que ela precisa recuperar. Então, eu gosto sempre de pensar, qual que é o próximo passo? Tá? Qual que é o próximo passo? Então, você chega com uma criança, olha, eu quero tentar reabilitar essa criança. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir responder. Eu vou falar estatística. A maioria desses pacientes evoluem bem, mas eu nunca vou conseguir. A única coisa o próximo passo... A gente sabe o que precisa. O próximo passo é fazer isso, isso, isso. E se a gente seguir todos os passos, a gente vai chegar no melhor resultado possível para aquela criança, né? Então, a gente oferece tudo para que ela chegue no maior potencial dela. Para que ela consiga alcançar todos os resultados, Sim. né? Graças a Deus, hoje, o tudo que a gente pode oferecer é infinitamente superior ao que a gente podia 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Uhum. Isso aqui é algo que, por mais que você veja que os primeiros não são tão recentes assim, tem se desenvolvido, o boom que isso aqui deu foi muito recente. Sim. Então, e a gente está tendo... O primeiro implante no Brasil foi em 1990. Sim. Em Bauru. Sim. Né? E aí, os primeiros no mundo, eu até anotei aqui, foi na década de 80... Não, foi na década de 60. Mas era aquele monocanal e as pessoas só percebiam os sons da fala. E aí, na década de 80, ele ganhou eficiência e se tornou muito próximo ao que é hoje. Eu fui ler um pouquinho da história do implante. Então, você imagina, é tudo muito novo. É tudo muito novo. Então, assim, eu não sei o que vai ter de implante daqui 10 anos, 20 anos. Com a evolução, com a tecnologia. Não sei. Assim, vai ter evoluído muito. Eu só sei que quem quiser surfar em toda essa onda de novidades que vai existir, precisa embarcar hoje. Então, tem uma deficiência, precisa embarcar hoje. Mesmo que hoje sinta, nossa, mas eu queria algo menor. Ah, eu queria um... Se você quer poder usufruir do que vier depois, você precisa o quanto antes estimular o cérebro, essa parte da fala, essa parte... Então, assim, isso é extremamente essencial. Porque eu aposto muito nisso. Eu apostei minha formação nisso. Uhum. E não paro de me impressionar com resultados. Com o que a gente tem, né? E com a tecnologia e o que ele oferece para os pacientes, né? E cada vez mais, cada lançamento... E quando a gente faz as trocas para os pacientes, né? Então, não é assim, eu quero trocar, geralmente acaba
quem faz o implante, porque eu acho que é importante a gente falar que é uma cirurgia de alto custo, Sim. né? Não é uma cirurgia... Coberta pelos convênios. É coberta pelos convênios, o SUS também, né? É feito. Aqui em Cascavel a gente não faz pelo SUS, então é encaminhado para serviços de referência no estado, mas é uma cirurgia de alto custo, né? Que está aí. E cada vez mais isso daí tá evoluindo. Exatamente. Né? Então, o acesso a tudo isso, eu acredito que as pessoas vão acabar tendo muito mais acesso, vão acabar tendo muito mais possibilidades do implante, né? Apesar de ser essa cirurgia de alto custo, porque não é todo mundo, é o que você falou. Muita gente poderia se beneficiar, mas, infelizmente, é de 5% a 8% da população do país que vai ter acesso a isso. Sim, e aquilo. E o pior é quando tem acesso, muitas vezes não chega. Então você fala, tem acesso, poderia chegar e não chega. Então eu acho que esses números vão mudar. O principal caminho é a informação. Então você chegar e ter essa informação para as pessoas que estão ali na linha de frente, que é pediatra, que são professores, né? Hoje eu pego muita coisa, o professor está mais informado, então você pega distúrbios da fala, que são professores que vêm. Por quê? Porque filho, você tem um. É uma experiência muito pequena. E o professor, ele está na sala de aula com 30. Sim, eu tenho 2 filhos, eu vou falar que experiência que eu tenho como pai. Dos meus, eu sou PhD. Dos seus, eu não tenho nenhuma. Então, assim, agora, quando você pega um professor que tem... Todo ano muda a turma, ele já teve... E o professor vai ter a percepção... Ele já teve 1000 alunos. Ou você pega um pediatra que tem 30 casos novos por dia. Aí você fala, ele começa a falar assim, olha, ele já fez, ele está respondendo, ele tem isso, aquilo. Então, eu acho que, aos poucos, esses números desses pacientes que se perdem, ele tem uma tendência a diminuir. Só que não seja hoje vítima de estatística. Olha só, é como isso. Eu até conversei semana passada com uma colega próxima, fono, que trabalha com aparelho auditivo. E aí nós estávamos conversando e aí eu comecei a falar de alguns resultados de pacientes pós-lingual, adultos que foram implantados. E mostrei para ela como é que era a audiometria desse paciente e como é que está o resultado hoje. E ela ficou impressionada. Ela começou assim, meu Deus, mas eu tenho muito paciente que pode ser e que não está rendendo lá com o aparelho auditivo e que não está tendo benefício com o aparelho auditivo e que eu achei que esse paciente não poderia se beneficiar do implante, né? Sim. Então, esse paciente, se ele já tem uma perda severa, profunda e que não está tendo rendimento, não está tendo benefício, tem que fazer uma avaliação. Lógico que vai fazer a avaliação com o otorrino, vai fazer a avaliação com a fono, são vários exames até que a gente decida e que a gente vai fazer a indicação, é todo um processo que depende também da condição anatômica, né? Que você vai avaliar com os exames de imagem, depende dos exames que a gente vai fazer, dos testes de percepção, o quanto esse paciente ele também vai aderir a tudo isso, né? Tem a questão emocional que você tem que lidar bastante, você tem que ter adesão da família para esses pacientes. Então, tudo isso, mas a gente tem uma infinidade de pacientes que a gente que vão ter acesso ao implante e que vão se beneficiar dessa tecnologia extraordinária. Tá. Eu acho que assim, até a gente agora caminhando para o final, eu queria só fazer um mitos e verdades. Tá? Então, esse é legal, porque mitos e verdades de implante... E tem muito mito. Eu acho que melhorou muito. Eu te digo assim, quando eu comecei a trabalhar
e que daí começaram os primeiros implantes lá no centro auditivo, quando estava lá. E aí a gente tinha uma comunidade muito forte aqui em Cascavel, e ainda tem, né, de surdos. E aí todo mundo vinha com todos esses mitos aí. Sim. Melhorou muito, eu não vejo mais tanta coisa. Tá. Mas então aí eu vou vai lá falar nos mitos. assim, só mito ou verdade. Eu te faço uma, você me passa uma, não sei quantos que você... eu conheço vários. Ó, primeiro, Dani, o implante coclear pode dar choque. Mito. Pior que eu escuto esse, bastante. Você escuta hoje ainda no consultório? Hoje em dia nem tanto, mas tá. às vezes ainda aparece. Porque eu acho mas que... quando eu tava... principalmente o paciente do SUS perguntavam bastante. Tinha bastante. Ah, mas dá choque? Eu acho que hoje teve muita informação a respeito disso. Eu ouvi muita coisa. Outra. Se eu passo debaixo de uma torre, ele pode dar defeito. Mito. Mito. Não, isso não faz sentido Não faz sentido algum, né? O paciente que tem implante coclear, ele pode pegar a ligação de alguém de celular. Mito. Próximo. Mito. Mito. Eu já ouvi. Tá. Essas são menos frequentes. Vamos ver uma... o paciente, o detector de metal no aeroporto. Ou no banco. Não. Do banco. Do banco eles perguntam. Mito. Então eles falam assim que eu não vou conseguir passar no banco. Na porta. Não. Em relação ao detector de metal. Do aeroporto. Não pega, tá? Mas você tem uma carta a carteirinha, que tem. todos os pacientes que são implantados, eles têm uma carteirinha. Sim. Por qualquer questão. Mas não pega. Agora aqui, o paciente que é implantado, pode fazer ressonância? Pode, tá? Na ressonância tem isso é até informação importante, ele né? pode sim, tá? Porque é uma coisa que cada vez mais vai ser usada para diagnóstico. Você pode sim. Senão vai limitar, né? Alguns modelos toleram mais intensidade ou menos a ressonância, mas os modelos atuais... E as empresas, Sim, praticamente todos toleram... E por quê? A ressonância... Então, aproveitar... Assim, pode sim. Se for um exame de maior intensidade, você tem que tirar esse remover o ímã. Tá? E isso é lá dentro, cirurgicamente. Lá dentro. Faz uma incisão. Ou faz algumas e tira. bandagens, né? Mas eu acho que... Agora, para ressonância com menor intensidade, aí você não precisa. Tá? Mas as empresas desenvolvem, né, os componentes internos agora e até vem compatível com ressonância, até tantos Teslas, né? Exatamente. E aí, por quê? Porque a ressonância é um grande ímã, tá? Então, na hora que você vai fazer uma ressonância, você vai responder um questionário. Tem tatuagem, tem stent, marca-passo, aparelho, tudo, tem prótese, tudo. Se você tem, às vezes, algum pino de alguma cirurgia ortopédica que você fez. Então, assim, você vai ter que responder esse questionário por quê? Porque é um grande ímã. Então, campo, né? É um campo magnético, então é um grande ímã a ressonância. E aí, você tem um ímã aqui, então você pode ter, além da interferência, eles têm medo de deslocamento. E realmente, exatamente, né? Então, assim... aconteceu um explante. Sim. Né? Agora, uma outra coisa que perguntam, deveriam perguntar mais. Essa deveriam perguntar mais, mas não perguntam tanto. Mas de vez em quando, sim. Meu filho joga bola. E se bater a bola? Quebra. Esses aparelhos têm uma resistência muito grande. Quando você está recém-operado, a gente pede para tomar cuidado, mas não é por quebrar o aparelho. É por deslocar, porque ele ainda não está bem fixado. Bem fixado no Uma vez fixado, para você tomar uma pancada para quebrar ele, seria uma pancada que já te quebraria o osso. E aí isso aí é um traumatismo. Então já seria um trauma que te levaria para o hospital. Então assim, eu caí, eu sofri um acidente de carro. É um trauma que já te daria um TCE. Tá? Então não. Você foi lá e te deram um soco ou se tomou uma bolada, não vai quebrar isso daqui, tá? Pode machucar a pele, né? Mas assim, não vai te levar para um hospital por conta disso. A não ser que tenha sido bem recente a cirurgia
que aí pode dar um deslocamento, um hematoma ali. Mas O também problema é mito. componente externo, né? Então, é o que você falou, É da o bola. processador, ele pode quebrar a bola. Ele com quebra chute. isso daqui com chute, enfim. É um componente que tem que ter cuidado. Esse daqui sim. Mas aí não precisa de uma cirurgia, precisa trocar. Mas como é um aparelho caro, Não dá sugiro- pra. A gente sempre Tenha orienta. cuidado. Porque assim, depois que você teve acesso a todos os benefícios e aí fica sem, então a gente sempre orienta, e principalmente pela questão do custo, né? Que não dá para não. Vou ficar aí brincando e tal. Isso não, Exatamente. não pode, né? Exatamente. Não dá para ficar sem, até principalmente criança. Você imagina que uma criança ficar aí 4, 5 meses em privação auditiva, né? Porque o processador foi para manutenção, quebrou, mordeu, deu para o cachorro, tudo isso. O quanto ele vai regredir. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente sempre acaba fazendo lá uma conversa na ativação para as famílias. E depois, tem mais algum mito que você tenha Eu ouvido não lembro. falar? Eu acho que tinha alguns, assim, do raio, que era bem, né? Você atrai raio? Do raio, Não atrai atrai. raio. Não. Posso entrar na piscina? Pode. Pode. Né? Posso entrar, inclusive. Vamos falar, inclusive da piscina. Mas que não tá aqui. Eu tenho aqui. Tem aí esse Então, daí. assim, Tem outros modelos, né? Esse daqui, esse processador, não é compatível Aqui não com a tem. água. Então, por exemplo, você vai entrar no banho ou na piscina, você tira ele. Esse que está por dentro da pele, pode mergulhar. Tá? Você pode mergulhar a profundidade que seja, não tem problema acho nenhum. que só cuidar muito profundo, né? Não? Não. Só se você for lá mergulhar com aqueles... Mergulho com aquelas baleias lá no fundo. Mas, profissional. assim, pode mergulhar sem problema nenhum. Agora, se você quiser mergulhar com o processador para ouvir lá... Principalmente na piscina, né? Criança que faz natação. Exatamente. Aí você pode... Tem esses recursos que são o Aqua, né? O Aqua Case, Que né? aí é como se fosse uma capinha, igual tem de celular, que tem naqueles iPhones, Sim, que você coloca... que vai para mergulhar para para foto. Se você quiser tirar foto, você tem, que aí ele tem uma antena específica e tem essa capinha que você coloca, e aí você poderia usar O processador o implante coclear, mesmo mergulhando, tá? Então, sim, poderia... não tem problema pular na piscina com... A gente só orienta assim, piscina, ok, né? É que o mar toma a cuidado, porque única questão se o- do mar, a se a- onda. Então se a você onda vai levar- entrar e aí é complicado. Então tem marcas que colocam na faixinha ou um peitoralzinho e coloca para prender o processador. O problema... Eu prefiro, às vezes, eu falo, vai entrar um pouquinho no mar e tal, a criança, deixa o processador lá, até por conta da própria maresia, enfim, mas eu fico, às vezes, um pouco insegura, dependendo, sabe? Oriento bem e falo, fica de olho. Senão vira oferenda pro mar. Exatamente. E é uma oferenda cara. Então, minha recomendação é essa. Ou colocar algo que vá aprender deixa mesmo, bem seguro, né? ou deixa. Agora, piscina, você pode E eu usar acho esse que recurso. isso daí, esse recurso é muito bom para os pequenininhos que fazem natação e que vão receber a informação do professor. Porque senão ele vai fazer natação, ele tira o processador, como é que ele vai se comunicar? Exatamente. Né? Não tem comunicação. Então, a tecnologia está aí, cada vez mais vai ter coisa. Sou muito feliz de quando você veio para cá, a gente ter se encontrado para que a gente pudesse estar realizando esse trabalho hoje. Sim. E para encerrar, eu queria fazer um agradecimento. Eu acho que aquele medo que eu tinha, uma coisa que sempre me esbarrava também era não ter uma fono para viabilizar isso, né? Então, assim, eu ter chegado aqui e você, assim,
é uma coisa que você nunca tinha visto e que você foi atrás, estudou, a gente virou para você e falou assim, não, olha, a gente paga um curso para você ir lá fazer. Eu lembro de você virar e falar assim, não, o conhecimento é meu. Eu lembro disso. Eu lembro de você falar, eu falei pro Ricardo, não, vamos, gente. E você falou, não, eu quero fazer. Meu conhecimento. É meu conhecimento. E você foi atrás. E hoje eu falo com todo orgulho. Eu tenho a pessoa mais perfeita para começar todo esse processo comigo. Eu acho que a gente cresceu junto. A gente cresceu junto. Eu acho que foi um crescimento. E eu acho que que você tinha toda a sua vivência, você trouxe isso. Eu trouxe uma vivência, mas eu acho que a gente cresceu junto. A gente já discordou muito. Muito. Mas nunca brigamos. A gente já discordou muito. E eu acho que é muito saudável. Eu acho que para o crescimento isso é importante. Exatamente. E ninguém tem que concordar com ninguém. A gente tem que ir para isso. E é isso que acontece o crescimento. Cada um tem a sua opinião e não estou concordando com isso, mas a gente se acerta. E eu acho que a tendência é só crescer. Eu estou muito feliz com toda essa parte de implante. Eu sou muito apaixonado por esse assunto. Eu sei que você também. Então, assim... Brilha os olhos. É legal você ter alguém que compartilha isso também. E quem tiver dúvidas, interesse, ou principalmente, eu faço um convite aqui, principalmente para as fonos. Se você quer saber mais um pouco sobre implante, você gosta do tema, ou você tem pacientes que chegam... A nossa clínica, a gente sempre teve as portas abertas. Super aberto, acompanhar. Né? As fonos acompanham até cirurgia. Acompanham ativação, Sim. assim, sempre vem. Então, assim, é porque a gente precisa que... Todo mundo tenha informação. Os pediatras sejam cada vez mais capacitados, porque são eles que vão estar captar lá. Esses pacientes. São eles que vão fazer a diferença. Às vezes chegam pra gente muito tarde, né? Sim, e aí já vezes... perdeu algum tempo. Nós temos ótimas fonos aqui na região. A gente tem um centro formador muito bom de fono. Só que a gente precisa mais ainda, né? Munir de informações. Exatamente. Muito obrigada por mais esse podcast aqui com você. Por mais esse podcast. Não sei se os próximos vão ser, provavelmente eu e você, e a gente escolhe outros temas. Sim. Ou se alguém quiser fazer uma sugestão de tema, podem fazer. E mandar lá nas redes sociais da clínica, nas nossas. Perguntas. Exatamente. Que serão respondidas com o maior prazer. Legal. Obrigado.